Como eu arruinei um casamento. Eu sei que o título parece estranho, mas me escute. Ok, esse evento aconteceu antes da pandemia. Eu trabalhei neste emprego pelo menos 6 anos antes de finalmente deixar seu ambiente tóxico. Mesmo assim, me dava bem com quase todos os meus colegas de trabalho. Eu também, não vou mentir, moro com minha mãe. O que direi apenas é que isso se deve a algumas coisas. Meu padrasto faleceu de câncer de pulmão em 2018, 7 meses após o diagnóstico. Em 2019, ela e eu adquirimos a casa em que moramos atualmente. Agora, quando esse evento aconteceu, eu trabalhava à noite no meu trabalho na época. Normalmente, eu chegaria em casa por volta das 6 horas por não estar dirigindo naquele horário, e estava muito frio para usar minha bicicleta elétrica, então eu pegava carona de colegas de trabalho ou de bicicleta, dependendo do clima. Este também é o Canadá, então pode ficar frio. Minha asma torna difícil andar de bicicleta em climas frios. Este era meu dia de folga, então eu esperava apenas relaxar e dormir. Embora isso não fosse para acontecer, pareceu que fui acordado por algum som acima de mim. Eu moro no porão da minha casa, pois é um porão acabado e meu quarto fica embaixo da sala da casa. Mas eu atribuí isso à minha mãe assistindo TV. Então, saio da cama e vou pegar a roupa de cama da minha mãe que estava na secadora. Enquanto eu estava subindo as escadas e abrindo a porta foi quando vi o cachorro. Outra coisa que devo ressaltar, o cachorro, Bunny, era o cachorro do meu padrasto, que como ele chamava de Bunny era seu filho peludo. Este cachorro manteve minha mãe sã quando meu padrasto faleceu e sempre foi consolado por esse cachorro em tudo que aconteceu em sua vida. Tivemos Bunny 3 anos depois que meu padrasto faleceu, antes de ele ser diagnosticado com câncer de pulmão. Como meu padrasto, ainda sentimos falta desse cachorro. Agora, foi estranho para mim ver esse cachorro na cozinha, a porta do porão dá para a cozinha, em vez de na sala ou no quarto da minha mãe. Ele estava praticamente colado ao lado da minha mãe. Então, perguntei, o que você está fazendo aqui, amigo? Ele estava apenas abanando o rabo para mim, então fui em direção à porta da sala e vi que a porta estava fechada. Mais uma vez, isso me confunde, então apenas dou de ombros mentalmente e abro a porta. Ei, mãe, estou mencionando o seu parei quando vi um rosto muito familiar no sofá com minha mãe. Ah, isso é. Eu sei quem ele é, mãe. Eu disse que não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque, novamente, acabei de acordar de um encerramento e não dormi muito. Como você o conhece? Ela perguntou. Os olhos do cara estavam arregalados desde que entrei na sala. Eu trabalho com a esposa dele. Mamãe está confusa e meio que se recosta um pouco olhando para o homem. Perguntando de sua ex-mulher, ela parecia um pouco cética. Antes que ele pudesse responder, eu disse não, sua atual esposa, insira o nome do colega de trabalho. Mamãe, é claro, está em choque, novamente, não faço ideia do que estava acontecendo. Apenas conversando enquanto entro na sala com sua roupa de cama e a coloco em uma cadeira. Eu acaricio o Bunny e certifico-me de que ele saia para fazer suas coisas, então volto para minha sala no porão. O cara foi expulso um tempo depois, embora antes ele tivesse implorado para minha mãe me contar, para não contar para sua esposa sobre isso porque ela é possessiva. Então, durante meses fiquei de boca fechada. Embora essa não tenha sido a única coisa que ela me disse que a razão pela qual Bunny foi mantido fora da sala foi porque no momento em que esse cara, vamos chamá-lo de Jota, entrou na casa, Bunny realmente rosnou para ele. Este cachorro, que ama todos que conhece, rosnou para alguém. Só isso me chocou quando minha mãe me contou isso. Bem, isso e acontece que Jota também conhecia a prima da minha mãe e o marido da prima dela. Eles estudaram juntos no ensino médio. Só descobri isso quando minha mãe mencionou que isso fazia parte da conversa deles antes de eu subir as escadas. Quando a mãe também me disse que ele estava lá porque eles se conheceram no Tinder, e que isso era um encontro. Ah, como eu gostaria de saber antes. Eu mesmo teria chutado a bunda dele porta fora, porque se havia uma coisa que eu odiava, eram trapaceiros. Minha mãe já havia sido traída antes e ela os odeia, então ficou grata por eu ter aparecido naquele momento. Ainda há mais nesta história. Como eu disse, fiquei de boca fechada durante meses sem contar ao meu colega de trabalho.
Vamos chamá-la de Ellie. Bem, meses depois desse encontro acontecer, eu estava trabalhando com ela. Enquanto trabalhávamos, ouvi-a dizer que estava sendo expulsa de sua casa. Fiquei confuso e perguntei o que aconteceu. Ellie contou a alguns de nós que J tentou uma overdose e conseguiu ajuda a tempo de salvá-lo. Então, ela praticamente salvou a vida dele. No entanto, como ele a retribui? Tentando expulsá-la de casa. Então, quando ouvi isso, pensei dane-se, sem repercussões. Aí eu contei para ela tudo o que aconteceu, como ele conheceu minha mãe, como ele estava na minha casa, quando eu cheguei, tudo. Quando terminei, ela apenas olhou para mim. Uma mistura de choque, não tenho certeza do que era esse outro olhar, mas parecia que isso já tinha acontecido antes. O que? Ela confirmou. Acontece que J traiu durante todo o casamento. Eles têm 5 filhos. O mais velho dela tem pelo menos 20 ou 30 anos, não me lembro. Além disso, ele era o possessivo, não ela. Sempre que eles se separavam, ele sempre tinha permissão para ver outras pessoas, mas não ela, e tinha certeza disso. Depois que ela soube tudo o que eu disse a ela finalmente foi pressionada porque, com o que eu disse a ela, parecia que era muito pior do que o que ele fez no passado. O casamento deles era simplesmente tóxico, pelo que aprendi mais tarde. Não apenas com a destruição da propriedade dela, como o telefone dela, mas ele invadiu o Facebook dela para fazer postagens. Não sei todos os detalhes, mas o que sei é que agora existe uma ordem de restrição contra ele. Ele até tentou derrubá-la dizendo que nenhum homem a quereria porque ela estava usada e velha. Veja bem, ela não é velha, ela ainda é jovem e tem muita vida dentro dela. Aí, disse a ela que ela estava velha demais para conseguir um emprego sindicalizado. Mas ela provou que ele estava errado em todos os aspectos. Arrumou um bom homem, conseguiu um emprego bem remunerado e até perdeu peso. Inferno, ela está fazendo um ótimo trabalho vivendo sua vida agora. Mas havia uma coisa que eu lhe perguntei depois de lhe contar tudo. Ellie, você disse que eu pareço com minha mãe, certo? Eu tinha perguntado. Ela disse sim, você quer? Eu postei fotos minhas com minha mãe no Facebook do aniversário de 50 anos da minha mãe e ele comentou o quanto minha mãe e eu somos parecidos. Eu sou o clone dela, para dizer o mínimo, haha. O marido dela já havia me encontrado muitas vezes no passado porque às vezes trazia café para ela ou trazia para ela o cartão de débito que ela esqueceu. Então, como é que seu marido nem percebeu o quanto eu parecia com minha mãe quando a conheceu? Perguntei. Suas palavras. Não posso deixar de sorrir ao pensar em tal coisa. Porque ele é um idiota. Eu ri um pouco disso. Até o filho deles, que também trabalhou conosco, me disse que o pai dele não é tão inteligente. Então, você pode dizer que tinha que ser verdade se sua própria esposa, agora ex-mulher, e seu filho me dissessem a mesma coisa. Quando contei a Ellie como ele conhecia a prima da minha mãe e o marido dela, Ellie me disse que era mais provável que ele também tivesse tentado ter sorte com ela. Embora isso não fosse acontecer de qualquer maneira, porque a prima da minha mãe ainda está muito apaixonada pelo marido, um querido do ensino médio. Então, esse cara tentou ter sorte, mas isso arruinou seu casamento. Karma no seu melhor. Mas, eu ainda gostaria de ter dito algo a ela antes, não vou mentir. Esse é o meu único arrependimento, mas pelo menos estou feliz por ela ter saído daquele casamento tóxico. Agora, vivendo sua melhor vida sem aquele idiota.